Começa agora, pela Catedral FM, Vox Populi Social. Amigos e amigas, boa noite, com a graça de Deus. Iniciamos mais um programa Vox Populi Social, um programa que tem como objetivo promover as pastorais sociais da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Hoje, para o nosso programa, nós convidamos Silas Borges, que é morador do município de Cachoeiro de Macacu, e ele lida com os problemas das barragens naquela região. O Rio de Janeiro tem muitas barragens, né, Silas? Também faz parte do nosso programa hoje Luiz Severino, da Pastoral de Favelas, Maiara, da Pastoral de Favelas, Eliane, advogada da Pastoral de Favelas. E eu que estou apresentando hoje o programa no lugar da Fátima, Monsenhor Luiz Antônio, coordenador da Pastoral de Favelas. Silas, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos da mesa aqui, boa noite aos ouvintes. Silas, vamos falar um pouquinho. O nosso programa queria chamar a atenção, quer chamar a atenção, que no próximo dia 25 de janeiro vai completar um ano da queda da barragem de Brumadinho. Passa rápido, né, Silas? Passa rápido, né, mas na vida do povo atingido acaba se tornando uma eternidade por conta dos desafios, né, que o povo vem enfrentando. E a gente fazer uma reflexão, né, que no dia 24 de janeiro de 2019, a vida, né, do povo de Brumadinho e do entorno do Rio Paraopebas era de um jeito, e no dia 25, do dia 25 para cá, as pessoas tiveram que mudar totalmente, né, a sua vida, a sua rotina. Uma coisa muito complicada por conta desse crime, né, que aconteceu ali em Brumadinho. Luiz, todos nós aqui da mesa vimos pela televisão tantas tristezas, né? Isso como afeta o povo da gente. Boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal da mesa. Silas, boa noite, obrigado por você ter vindo ao programa. Essa questão das barragens, a gente vê que antes da privatização não havia. Essas barragens já existem, a Vale é antiga, né, no Brasil, de mineração. Era uma empresa nacional. Depois da privatização ficou essa situação sempre de como é que é? O caminhar do povo é sempre na expectativa, porque já houve Mariana, houve agora Brumadinho, e todos os lugares onde tem barragem, o povo está na expectativa dos próximos, não é? Então a nossa preocupação hoje, já que vamos fazer um ano que essa barragem de Brumadinho aconteceu, e Mariana aconteceu há muito mais tempo e não se tomou nenhuma providência com relação à vida do povo, não é? Então nós estamos vivendo hoje essa expectativa também de que haja providência, mas se não houver também uma manifestação com resistência do povo, a gente não vai conseguir. Vamos ter sempre barragens fazendo promovendo esses desastres aí. Silas, a pergunta que eu faço é entre Mariana e Brumadinho, houve um avanço? Bom, a destruição foi maior em Brumadinho, mas houve um avanço da Vale ou daquelas empresas envolvidas? Na verdade, a gente diz que é difícil de acreditar, não é difícil de entender, né? Mas a Vale, de Mariana para Brumadinho, a Vale retirou investimento de manutenção de barragem. Ou seja, a Vale ela investiu menos na segurança de barragem.
E isso que ocasionou o crime novamente. Então, o exemplo de Mariana não serviu. E isso é porque a gente costuma dizer, né? É um grande exemplo do que é a privatização. Porque quando a gente passa a ter a lógica do lucro como a principal lógica da empresa, os caras só pensam no dinheiro. Então, se eles não estão lucrando com a manutenção, né, não convém para eles fazerem a manutenção. Ainda que seja para assegurar a vida até mesmo dos próprios trabalhadores da empresa, né, porque as vítimas fatais, né, do crime de Brumadinho, a maior parte eram trabalhadores da empresa. Então, o que a gente vê com isso? Né? Que a gente costuma dizer que um grande exemplo da privatização no Brasil é a empresa Vale, né? Porque a lógica do lucro está acima de tudo, está acima inclusive da vida. Qual seria o natural da Vale? Seria, após o crime de Mariana, tomar precauções para que não acontecessem mais. Né? E o que é uma barragem para uma empresa? Uma barragem é um equipamento de trabalho. Um equipamento que tem prazo de validade, inclusive. Então, se ela está ali há muito tempo, ela está correndo risco de romper. Está extraindo minério, está utilizando aquele equipamento e não faz a manutenção devida, né, está correndo risco de romper. E aí, ao contrário do que a empresa prega, né, e diz que está fazendo, que está investindo, de Mariana para Brumadinho, a gente constatou que houve uma queda grande no investimento de segurança de barragem da Vale. E isso ocasionou no que ocasionou na vida dos atingidos, e nós não estamos safos de acontecer novamente crimes como esse. Eliane, quando a gente constrói uma casa, aquela casa está novinha e começa a dar infiltração, se você deixa aquela infiltração para consertar amanhã, depois, talvez a casa tenha mais prejuízo do que aquela atitude nossa de consertar logo aquele erro. Pode cair a capa deles, né? Seria um pouco isso que o Silas quer dizer, né? Essa prevenção, essa validade. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde aos nossos ouvintes. Com certeza, eu acho que a preocupação com quem tem uma casa e essa casa dá algum tipo de problema tem que ser consertado na hora, né? Então, a gente vê hoje, né, o crime de Mariana, que já tem 4 anos, né, que aconteceu, e, assim, foi criado uma associação, a Renova, né, para poder fazer esses consertos e fazer investimentos de 20 bilhões em 15 anos, e já tem 4 anos e isso não está sendo feito. Né? Quer dizer, então as pessoas continuam com seu prejuízo. No caso, essa instituição Renova, ela pode-se dizer, quem é os responsáveis por essa Renova é a própria Vale, a Samarco, né, e a BHP. Então, elas que estão, na verdade, administrando essa associação que teria que investir para recuperar toda a cidade de Mariana. E isso não está acontecendo. Então, é muito triste, eu acho que para aquela população não ter um resultado. Ela mesmo não conseguir construir e reconstruir a sua casa. Né? Porque ela depende de recursos. E esses recursos eles têm que ser pagos por quem causou o dano. Né? E a gente não vê isso. Não é, Silas? É isso, Silas. Tem acontecido, não tem os avanços que você diz, são os avanços negativos e não positivos, né? Inclusive, só para completar, esse caso de Mariana não atingiu só Mariana, outras cidades também de Minas, né? Chegaram. De Minas, do Espírito Santo, né? Todo o Rio Doce, né? Toda a população que tinha ali em torno do Rio Doce foi atingida. De fato, foi criada a Fundação Renova, né, para fazer esse papel de administrar esse dinheiro que a Vale teria que investir. E para o pessoal ter ideia, né, nós do Movimento dos Atingidos por Barragens estamos construindo a primeira casa, né,
fazendo aí passando o chapéu, né, pegando uma ajuda aqui, outra ali. Nós temos uma campanha que a gente está arrecadando para fazer essa casa lá para uma família atingida, porque a Fundação Renova não fez, a Vale não fez, né? E isso, né, faz a gente entender como que pode o criminoso fazer diálogo com a vítima, né? Como pode o criminoso definir quem é e quem não é a vítima, como pode a Vale, a Samarco, dizer quem é e quem não é atingido, né, pelo crime. Então, o que a gente tem dito, e ali em Minas tem sido uma grande luta, e no Brasil inteiro, né, porque que nós, atingidos por barragens, nós é que temos que dizer o que é o nosso prejuízo, como que a gente tem sofrido, porque não dá para aquele que comete o crime dizer quanto que tem que nos dar. E ainda que nos dê dinheiro, o dinheiro não paga tudo, né, o que é perdido. Mas para quem pensa somente no lucro, no dinheiro, é claro que sempre vem isso na cabeça, né, como se o dinheiro pagasse tudo. Maiara, nós entendemos muito bem disso quando o Silas fala, né? Quem entende a lógica e o sofrimento da favela são aqueles que moram dentro da própria favela. Claro, com certeza. Eu acho que ninguém melhor para falar sobre a realidade de uma favela que os moradores dela, os favelados, e ninguém melhor para falar o que acontece com uma cidade que é atingida por uma barragem, coisa que eu não tenho dimensão de como seja, do que as pessoas que moram e que sofreram e sofrem com isso. Eu queria perguntar duas coisas, Silas. Como você falou, tem esse Instituto Renova, e eu queria saber se existe algum tipo de diálogo entre as empresas responsáveis e os moradores, e se esse diálogo existe, como que ele caminha, se ele está caminhando. Você disse que é o MAB que está se organizando para construir uma casa. Então, parece que esse diálogo não funciona muito, né? Bom, não funciona assim, né? Na verdade, a Fundação Renova, ela se comporta em tentar até mesmo dizer para o povo que é ruim se organizar, é ruim fazer as coisas no coletivo, né? Então, desmotiva a população. Sim, então há um incentivo até. A própria Renova, a criação da Fundação Renova é meio que para desfazer a organização popular e levar as pessoas a irem para a questão individual, né? Então existe uma organização das pessoas ali, uma organização popular em prol dos direitos e dos objetivos coletivos ali. Sim, a população ela se organiza, né, dentro do movimento, né, como atingidos por barragens. Existem associações de moradores, já existiam, né, antes do crime e tal. Mas o diálogo ele sempre é muito difícil porque o povo, ele... O que acontece no geral? As empresas, essas organizações, muitas vezes elas têm um comportamento de excluir as pessoas porque as pessoas não têm, às vezes, um estudo, né? Ou, no caso do imóvel, a pessoa que não tem o documento do imóvel, né? E aí não é considerado proprietário do imóvel, logo ele não é considerado atingido. Então, o diálogo com essas organizações, com as empresas e tal, para o atingido, ele sempre foi complicado, né? E não é à toa que foi criado o movimento de atingidos por barragens, porque nós não somos reconhecidos como atingidos. Então, a grande dificuldade dos atingidos do Rio Doce e também do Rio Paraopebas e do Brasil é ser reconhecido quanto atingido. É que a empresa, o governo, ou seja, quem for que esteja administrando a barragem, reconheça que a pessoa foi atingida por aquele rompimento ou por aquele empreendimento. Então, o diálogo com a Renova é difícil por conta disso, porque as pessoas elas ainda precisam ser reconhecidas como atingidos. E aí eu digo isso da população indígena, dos quilombolas, todo mundo está ali na margem do rio que não tem documentos, essas coisas, né? Precisamos dar um pequeno intervalo e voltamos já com o tema
das barragens, recordando que no dia 25 de janeiro, hoje nós estamos no dia 22, daqui a 3 dias celebraremos ou queremos recordar esse fato tão trágico na história desse país, que foram as mortes de tantos moradores de Brumadinho. Você está ouvindo Vox Populi Social.